A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos nós. Tem a musiquinha preparada aí? Espírito de Deus, vem e fica aqui. Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Hoje, tanto a primeira leitura como no Evangelho inicia com a palavra do Espírito. No primeiro, Deus soprou nas narinas do homem o seu Espírito, soprou e deu vida. E depois, no Evangelho, começa dizendo que Jesus foi levado pelo Espírito até o deserto. O início da humanidade e o início da nova humanidade tem o seu começo com o Espírito. E é esse Espírito que conduziu Jesus, que conduziu o povo de Deus, conduz também a cada um de nós até esse momento. E é Ele que nós vamos continuar pedindo para nos conduzir. Aquilo que foi a desobediência do homem, em Jesus, o servo obediente, pela desobediência entrou a morte, mas pelo servo obediente restaurou a vida, fez essa nova aliança. E esse tempo que Jesus passa no deserto, também figurando os 40 anos que o povo atravessou, mas que o povo de Israel teve as suas recaídas. Nesse tempo que eles passaram no deserto, muitas foram as vezes que eles desanimaram e começaram a adorar outros deuses. Nos desânimos da vida, nos desânimos, quando eles se encontravam de maneira perdida, vamos dizer assim, né? Como muitas vezes a gente se encontra perdidos, se agarravam nas primeiras coisas que às vezes estavam na sua frente, que deixavam estar à sua frente, e começavam a adorar a outros deuses. Já em Jesus Cristo, isso muda na humanidade de Jesus. E é muito importante a gente perceber que o diabo se aproxima de Jesus no momento onde que ele se parece mais frágil. Quando ele teve fome, aí o diabo apareceu. Parece que é nesses momentos, né? Onde que a gente está mais frágil. Parece que quando a gente necessita mais de Deus, parece que Ele nos abandona. Mas é nesse momento que nós temos que fazer forte. Paulo, que escreve a carta, na segunda leitura, as cartas romanas, ele tem uma frase que diz: quando eu estou fraco, é que eu me faço forte.
Por quê? Porque nesses momentos que a gente deposita toda a nossa confiança em Deus. É no momento que tudo da nossa frente é tirado, todas as nossas seguranças. Nesse momento, nós devemos colocar a nossa vida em Deus, nas mãos de Deus, e deixar que Ele nos guie. Nas suas tentações, os pecados do mundo, o pecado dos bens materiais, o pecado do orgulho, o pecado da autossuficiência, todos esses foram vencidos. Mas por quê? Porque Jesus se colocou na presença do Pai, presença de Deus, inteiramente nas suas mãos, e sabia que não o deixaria só nesse momento. Não sei vocês, mas talvez, ou ao menos vocês já tenham tido alguma reportagem ou feito algum passeio que precisou de um guia. E quando a gente precisa de um guia, ele leva as pessoas ao lugar onde que nós estamos querendo ir. Até mesmo muitos, quando não conhecem o lugar, chega, pede informação, olha para lá. Se for homem que está no volante, é complicado, né? Ele dá um monte de volta, chega atrasado, ou quer dizer, às vezes nem chega, né? Gasta o combustível todo do carro, mas não pede informação, né? Como dizia a música, nós capota, mas não breca. É complicado. A mulher não, a mulher se perdeu, viu que não está no lugar que deveria, já pergunta: olha, senhor, onde que vai mais rápido? Por que às vezes a gente precisa de guia? Porque nós não sabemos o caminho, mas a gente precisa de guia porque o guia leva nós até o destino, porque ele já fez esse caminho, ele já trilhou esse caminho, já conhece este caminho. Aí a gente segue o guia. Esse guia na nossa vida, nos caminhos que às vezes a gente não conhece, é Jesus Cristo. É Ele que nós temos que seguir nos momentos mais difíceis das nossas vidas, no momento onde que a gente não sabe para onde ir. É Ele que vai mostrar os passos a serem dados, o caminho que nós devemos seguir. E quando nós nos colocamos no caminho de Jesus, podemos descansar, podemos nos colocar inteiramente na sua mão, porque esse é o momento onde que dizemos que Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor de tudo, de todas as coisas criadas. Quando a gente vê a imagem do deserto, a outra figura, a imagem do deserto também é o lugar onde que o povo passou esse tempo, mas também é o lugar do encontro com Deus, é o lugar que nós nos encontramos com o Senhor. A gente parece que vê a imagem do deserto, um lugar de solidão, um lugar onde que nós percebemos a imagem do deserto, que é só areia. Mas nesse momento, onde que parece que não tem referências nenhuma, não há ponto, é um lugar onde que muitas pessoas se perdem. Por quê? Porque eles não têm esse ponto de referência, não tem um caminho a seguir, parece. E quando não tem um caminho a seguir, qualquer outro é caminho. Qualquer caminho que se toma é caminho. E a gente se perde.
Mas quando nós temos a referência, nós seguimos o caminho certo. Nos tempos antigos, quando as pessoas estavam lá, perdidas, o que elas faziam? Não tem referência nenhuma, tem que olhar para o alto. Olhavam para as luzes das estrelas. Olhava para o alto e seguia o caminho. Às vezes aqui, na nossa frente, se apresenta diversos caminhos, diversas possibilidades, mas há uma escolha a ser feita. E é nesse momento que nós temos que olhar para o alto. Nós temos que olhar para Deus. Parar um pouquinho e pedir a Deus que nos guie nesse deserto, que nos guie nessa vida. Vou pedir novamente a banda aí, mas se vocês cantarem a música de aclamação, fizer de aclamação o Evangelho. E nesse momento vamos pedindo para que Deus tome toda a nossa vida. E é preciso que a gente abra o coração para o seu amor, para a sua misericórdia, para que tenhamos sempre à nossa frente o seu Espírito, a sua pessoa, para sermos guiados pelo caminho de salvação, pelo caminho de alegria, que é o caminho que Jesus traçou. O caminho também de sofrimento muitas vezes, mas que nós temos a vitória. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir tua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu, em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala, meu irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala, meu irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Vamos ficar em pé e junto com a igreja vamos dizer que nós cremos nesse Deus que nos dá o verdadeiro sentido para a nossa vida, esse Deus que nos guia nos caminhos do mundo. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso.